Shalom a todos, meus irmãos. Vamos tratar aqui da parte 3. Então, se você não assistiu a parte 2 ou 1, volta aí e assiste, pois vamos tratar aqui da conclusão. Cada livro, livro por livro dos escritos nazarenos. Qual foi, afinal, qual foi a língua deles? Se você não está entendendo o que eu estou falando e como que a gente chegou nessa conclusão, então realmente você tem que assistir os outros vídeos para saber, entender aí a continuidade. Mas aqui é uma conclusão, aqui é o resumo. Não é bem um resumo, mas um relatório aqui do, das línguas escritas aqui no Novo Testamento, nos Ketuvim Netzarim, ou da Brit Hadashah, né, a Nova Aliança, os escritos nazarenos. O livro de Mateus, ele foi escrito originalmente em hebraico, né? Ou pode ter sido também aramaico, assim como também temos a sua escritura original seria o antigo, também aramaico, Munster, do Tillet, e ocasionalmente a Bíblia de Shem Tov, que é utilizada para desempate, já que o livro de Mateus ele é o livro mais bem documentado que existe. E realmente o livro de Mateus é muito bem documentado. Digamos que o livro da Nova Aliança que mais falado, é mais citado, é o livro mais impactante também do Novo Testamento, que fala da história de Jesus, fala da linhagem completa e fala das 42 gerações, né? Realmente é um livro muito impactante e é o livro que tem mais documentos, mais fontes, mais literaturas. Realmente é um livro que não tem erro. Realmente aquela história é muito verídica. Eu não estou dizendo que as outras não são, mas que essa cientificamente falando, não do ponto de vista, digamos, teológico da coisa, se é que eu posso dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra não, mas do ponto de vista científico ela é muito válida assim, do ponto de vista histórico, né? O livro de Marcos, ele foi escrito em aramaico e siríaco antigo. Livro de Lucas, peixita aramaica e siríaco antigo, ou seja, também novamente, o original é o aramaico, não é o grego, tá? Lucas foi escrito em aramaico. Yohanan, a peixita é em peixita aramaica e siríaco antigo, ou seja, aramaico. Livro de Atos é em aramaico, porém tem uma passagem de Atos 29 que é um apócrifo achado recente no Qumran, que é uma outra coisa que eu posso trazer aí futuramente, né? Será que esse Atos 29 ele é verdade? Será que aconteceu mesmo? Será que é o fim de Atos, né? Que a gente sabe que o livro de Atos é um livro, uma história que não tem fim, é um livro que não termina, né? Uma coisa que não termina. Não estou dizendo que toda a história na Bíblia tem que terminar, até porque o livro de Jonas não termina também, nem por isso teria que ter uma continuação, né? Mas o livro de Atos é um livro que realmente também não termina, não há fim. Então existe aí um manuscrito que é o Atos 29 que fala de umas coisas interessantes, aí posso trazer um vídeo sobre isso. Mas que o livro de Atos foi escrito em aramaico, arami. Aqui Yaakov, ele foi escrito também em aramaico, no caso Tiago, né? Tiago foi escrito em aramaico. 1 Pedro também aramaico. 2 Pedro é um texto receptus, ou seja, um texto recebido. Ele é grego, a sua escritura original foi perdida. 1 Yohanan, 1 João foi escrito em aramaico. 2 João, ela é um texto receptus. Infelizmente, a escritura original foi perdida. Os hebreus eles não escreviam em grego, o próprio Flávio José fala isso, não tinha como Yohanan fazer uma epístola em grego, isso não faz o menor sentido, a não ser que você acredite na cultura helênica, a cultura em que os judeus eles se helenizaram, aí sim você pode, né, presumir essa teoria, né, que eles eram apóstatas do judaísmo. 3 João é um texto receptus também, em grego, novamente. Yehuda, né, Judas, é um texto receptus, também em grego. A escritura original foi perdida. 1 Coríntios é em aramaico. 2 Coríntios, aramaico também. O livro de Gálatas, aramaico. O livro de Efésios, aramaico.
É engraçado que aqui o livro de Gálatas é em aramaico. Isso deixa muito fácil a compreensão desse texto, né? Porque muita gente acha que ele foi escrito em grego, né? Mas que realmente tem muita coisa interessante aí no livro de Gálatas para falar do aramaico, porque quando se trata de aramaico, fala de Sagrada Escritura em alto nível. Então, você vai ver termos aqui como, deixa eu pegar aqui Gálatas 3:10, né? Aqui no grego tá ergonomos e biblionomos, né? Essa aqui é a passagem mais interpretada errada que eu já vi, né? Mas aqui fala de obras da lei. Aqui em aramaico é Maaser HaTorah. Maaser HaTorah. Obras da lei. E aqui já está falando de outra lei, né? Aqui em grego fica ergonomos. Essa palavra aqui em grego está ergonomos. Aqui embaixo está biblionomos. Aí o pessoal não entende esse texto aqui, né? Porque no imaginário cristão não existe nem lei, quanto mais duas leis aqui, né? Aqui está falando duas leis, ergonomos e biblionomos. Então, se para o cristão não existe nem lei, imagina duas leis. Só que o fariseu ele vai entender esse texto aqui, né? Mas realmente eu fiz um vídeo sobre isso, né? Que tem a questão dos mishpatim, os edut, né? Os hukim, mas para uma pessoa que não é estudiosa, ela não vai entender esses pontos aqui. Não é o foco aqui, mas acho que fugiu um pouco do foco. Mas vamos voltar aqui. Onde é que eu estava? Romanos, Coríntios, Gálatas, ok. Gálatas aramaico, Efésios peshita aramaica, Filipenses peshita aramaica, Colossenses peshita aramaica, 1 Tessalonicenses peshita aramaica, 2 Tessalonicenses peshita aramaica, 1 Timóteo peshita aramaica, 2 Timóteo peshita aramaica, Tito peshita aramaica, Filemon peshita aramaica, Ivrim, o livro de Hebreus, aramaico, e Munster em hebraico, e Revelação é o escrito de Calford em aramaico. Então vocês veem que realmente os escritos nazarenos foi feito majoritariamente em aramaico. As escrituras que são os textos receptos em grego são as que foram perdidas do aramaico. Existem inúmeras provas impossíveis, irrefutáveis de que foi escrito em aramaico. Só a língua, só o fato do aramaico não ter variação nenhuma e o grego ter várias variações, e todas as variações do grego coincidentemente são exatamente as variações linguísticas do original aramaico, isso por si só já prova sem sombra de dúvida de que o aramaico é a língua original do Novo Testamento. Ou que pode ter sido também o hebraico, mas que foi perdido. Mas que o melhor texto mais próximo que temos é o aramaico, isso é certeza. E que o aramaico ele é uma versão muito próxima do hebraico. Ou seja, ela é uma versão muito consistente, não há dúvida que o aramaico ele é assim, muito próximo do hebraico, digamos assim. Se imagina o português, por exemplo, o português de Portugal, o português do Brasil. Pronto, é a mesma coisa do hebraico para o aramaico. É muito parecido as palavras do aramaico para o hebraico. É bem próximas assim. Por quê? Porque é uma ramificação. O hebraico, evidentemente, foi a primeira língua do mundo, né? Foi a língua da criação, a língua utilizada para criar o mundo, mas que depois teve uma distinção aí e criaram o aramaico. O aramaico é uma língua mais informal, vamos dizer assim. Você não faz, digamos, uma piada no hebraico. No hebraico é a língua santa. Você não vai fazer uma piada no hebraico, mas você faz no aramaico. Você não vai negociar no hebraico. Você não negocia no hebraico, você negocia no aramaico. Então realmente existe essa diferença, né? O aramaico não. O hebraico é a língua santa. Ele não permite alguns contextos serem entrados, contextos pagãos sendo utilizados no hebraico. É uma língua realmente santa, né? Existem inúmeros fatores que tornam ela uma língua santa, né? Enfim, não é o final do texto aqui, então realmente era só isso que eu queria trazer com relação à conclusão do vídeo, né? Então é isso, irmãos. Shalom, a paz seja com vocês e que a paz, a Shalom,
esteja com vocês. A Shalom que vem unicamente de Adonai. Amém.